Quero compartilhar durante uma horinha aí o que Deus tem feito, que Ele tem feito, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Então, prepara o coração, gente. Porque lá, não tem aquela história assim, senta que lá vem história? Então, senta que lá vem história. Porque muita gente hoje só conhece a Nath de hoje, né? Nath versão 2020. Mas se você conhecesse a Nath 2010, quero encorajar você a ouvir tudo. Amém? Vamos orar? Então, entregar esse momento ao Senhor. E eu quero agradecer já a vocês que estão aqui, pela honra, pelo tempo de vocês. E eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de cada um de vocês. Amém? Pai, obrigada, Deus. Obrigada por este momento. Obrigada por este dia. Pai, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu entrego, Pai, essa live nas tuas mãos. Toma cada coração aqui agora. Deus, toma a minha vida, Pai. Toma esse celular, toma a internet. Toma a minha família, Pai. Nos guarde, nos livra, nos blinde de todo mal, de toda retaliação. Deus, que seja o Senhor falando através da minha vida. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Quero deixar um versículo para vocês antes de começar a falar, né? Que tá lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. E diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá, gente. Hoje vocês me veem aqui falando da palavra de Deus, com o projeto Restaurados. Vocês vão entender o porquê, o nome Restaurados, o porquê desse projeto. Para quem não me conhece há muito tempo, para quem me conhece só do Instagram, né? Eu sou a Nath, eu tenho 35 anos, eu sou casada há 16 anos com o Laerte. Nós temos 2 filhos lindos, que é o Caio e a Lara. E minha profissão, eu sou empresária. E eu nasci, né? Num lar que não era cristão, não era evangélico. E minha mãe tinha um bar. E meu pai era pedreiro. E eu fui criada dentro desse bar. Por que eu tô contando desde lá? Pra vocês entenderem um pouquinho. Gente, eu não anotei nada, eu não tenho pontos de nada. Eu falei com Deus que Ele vai fazer do jeito dele. E aí, eu fui criada dentro desse bar a infância inteira. E quando eu tinha 10, 12 para 13 anos, o meu pai, a minha mãe descobriu o adultério do meu pai, descobriu que ele tinha outros filhos, e enfim. E aí o meu pai e minha mãe se separaram. Na época que eles se separaram, eu passei muito mal, eu fiquei em depressão, eu fiquei hospitalizada por conta disso, né? Porque uma menininha perdeu o seu herói, isso pra mim foi um baque, mas se separaram, meu pai foi embora, né? E a gente foi criado pela minha mãe, ela que criou a gente trabalhou muito desde sempre. E eu fiquei muitos anos sem falar com meu pai direito por conta de tudo isso. Quando eu tava com 17 para 18 anos, meu pai foi preso, né? Meu pai mexeu com muitas coisas que, enfim, eram muito erradas. E ele foi preso, a gente ajudou na época, mas eu não tinha um relacionamento bom com ele, porque eu era muito ferida por conta disso. E aí eu conheci meu esposo, e aí a gente namorou 1 ano e pouco, e namorando eu engravidei. E aí eu engravidei com 19 anos e veio o Caio e a gente foi morar junto. E 2 anos depois que a gente foi morar junto, a gente resolveu abrir um bar. Minha mãe já tinha fechado o bar dela, a gente resolveu abrir um bar, um negócio, e a gente foi abrir esse bar, né? Eu trabalhava fora, ele tinha um trabalho com o pai dele, a gente abriu esse bar, e aí o negócio bombou. A gente começou a ganhar muito dinheiro, viajava, comprava, tinha carro, tinha moto, tinha tudo. E aí a gente foi curtir vida, né? A gente era muito micareteiro. Gostava muito de trio elétrico, muito de micareta, muito de dançar. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei nada, nunca usei droga. Mas eu gostava muito de festa, de dançar. Quando meu filho tinha 2 anos, a gente tinha o bar. Aquele glamour, aquela vida toda de bar, de rock, de gente nova e tal. Eu decidi sair de casa. Eu decidi ir embora, abandonar minha família, abandonar todo mundo e queria curtir a vida, queria ir pro rock. Foi essa a minha decisão, foi essa a minha escolha. E
E fui embora. Larguei o Caio, larguei Laerte, larguei todo mundo, aluguei uma casa e fui roquear. E fui roquear mesmo. Era boate todos os dias. Eram homens, vários homens. Eu roqueava mesmo, gente. Foi assim, algo demoníaco, algo do inferno. E nesse período a minha mãe, né, junto com a minha amiga Claudinha, que eu acho que ela tá aqui, ela começou a frequentar a igreja e levar umas peças de roupas minhas pra orar, pra assim, Deus fazer alguma coisa, porque eu simplesmente não queria olhar pra cara do Laerte, eu não queria ver a cara dele na minha frente, eu queria curtir a vida mesmo. E aí, a minha mãe levava minhas peças de roupa e orava, e nós ficamos 6 meses separados. Nesse período, isso foi em 2010, eu fui ao meu emprego, ele ficou com o bar, né, e eu fui e continuei nessa vida louca. Só que a minha mãe, ela teve uma estratégia, que eu falo, foi assim, Deus deu essa estratégia a ela. Ela falava assim, pra eu ficar com seu filho, pra você ir pro rock, você tem que ir comigo uma vez por semana pra igreja. Aí eu falei, beleza. Aí eu ia pra igreja. E lá na igreja, as pessoas falavam, Deus usava pessoas pra falar assim na minha cara, falava minha vida inteira, falava, Deus podia fazer comigo, papapá. Eu chorava, gente, chorava horrores. Chegava em casa, eu colocava um tubinho e vazava pro rock. Era assim que eu fazia. Mas a semente estava sendo plantada no meu coração. E assim foram por 6 meses. Eu ia pra igreja. Meu esposo, que na época não era meu esposo, ele ia pra igreja, a gente só morava junto, a gente não era casado na época. Ele ia pra igreja também. A gente ficava de um lado do outro, eu não queria papo com ele, eu não queria falar com ele, eu queria viver minha vida de solteira, eu queria curtir, eu queria balada, eu queria namorar todo mundo, era assim que eu fazia. E aí, de repente, né? O nome de repente, na verdade, se chama Espírito Santo. Eu comecei a pedir a Deus pra eu não ir mais pro rock. Falei, tira então, já que você é Deus da minha vida e tem falado tanto, tira essa vontade minha de ir pro rock. Eu não quero mais. Quando eu falo rock, gente, é boate, é micareta, é festa, é balada e tudo mais. E aí eu falei assim, tira essa vontade de mim. Já que você é isso que você tá falando, que você é capaz disso tudo, você tira essa vontade dentro do meu coração. Eu comecei a pedir isso a Deus. E num desses cultos que eu era obrigada a ir, eu me lembro até hoje, eu tava no cantinho, lá no fundo da igreja. E eu, de cabeça baixa, falando, então, Deus, se o Senhor quer mudar a minha vida, faz você, eu não consigo. E aí saiu o pastor lá do fundo da igreja, assim, enfiou o dedo na minha cara. Nunca tinha visto aquele cara, ele nunca tinha me visto. E aí ele falou assim, você nunca mais vai atrás de um trio elétrico. Gente, aquilo ali assim, pá, né? Nossa, agora você aceitou Jesus, né, Nath? Não aceitei Jesus. Chorei muito, saí de lá e fui embora. E continuei nessa vida. Quando foi em junho de 2010, 6 meses depois que a gente estava separado, no dia dos namorados, o meu esposo, na verdade não era na época, né? Bebeu uma garrafa de uísque, bebeu todas e saiu de madrugada para levar os funcionários em casa na época do bar. E sofreu um acidente muito grave de carro. Naquela época, eu já estava há 1 mês sem ir muito pra rock. Final de semana eu pegava o Caio e ia pra roça. E nesse final de semana tinha sido o casamento da minha prima e eu tinha ido pra roça. E aí eu fui e quando me ligaram e falaram assim, olha, o Laerte sofreu um acidente de carro. E aí eu falei assim, puf, caí no chão. Gente, eu desmaiei na hora. E aí quando eu desmaiei, eu ouvi claramente Deus falando assim comigo. Se vocês não voltarem, vocês vão morrer. Falou desse jeito. Se vocês não voltarem, vocês vão morrer. Gente, assim, no outro dia eu peguei um carro, vazei pra Vitória, cheguei no hospital e falei, olha, a gente precisa voltar. A gente precisa dar um jeito na nossa vida, porque senão a gente vai morrer. Satanás vai matar a gente, Deus falou, e a gente tem que dar um jeito na nossa vida e tal. Nossa, Nath, glória a Deus, aleluia. Beleza, voltamos, fomos pra igreja. E nos batizamos, nos casamos.
Nesse período a gente fechou o nosso negócio, né? Fechou o bar. Só que a gente fechou o bar, assim, quebrados mesmo. A gente estava totalmente quebrado, a gente estava devendo todos os funcionários, todos os processos trabalhistas da empresa. A gente estava devendo agiotas, na época, Laerte, pegaram, enfiaram ele no carro, sumiram com ele. Tipo assim, você paga a dívida, a gente some com ele, a gente chegou a esse ponto. Eu me lembro que eu tinha um cabelão na cintura, eu cortei o cabelo aqui, porque eu não tinha dinheiro nem pra fazer o cabelo. Unha, esquece, sair pra comer pizza, essas coisas não tinha. A gente tava realmente muito quebrado, muito endividado. Ia pros processos trabalhistas sem advogado, chegava lá, a Laerte mesmo fazia defesa e parcelava naquilo um monte de vezes, e a gente foi vendendo as coisas que tinha no bar. Então, assim, foi um período sem grana, devendo muito. Eu lembro que no Natal de 2010, sem dinheiro nenhum, Laerte foi lá e comprou um bono de chocolate, que era o biscoito que eu mais gostava. Não tinha dinheiro, não tinha mesmo, a gente tava muito ferrado, mas a gente estava junto. Deus estava cuidando da gente, a gente estava na igreja, a gente estava indo muito bem, né, como casal. Deus estava restaurando todas as coisas e cada dia mais eu estava buscando, eu estava ajudando na igreja, fazendo as coisas. E aí, Nath, acabou a sua história? Então, não, esse foi só o começo de um processo. Em 2012 para 2013 foi quando 2013 eu mudei para Vila Velha, e aí eu parei de frequentar, né, a igreja em Cariacica, que eu morava lá. E nessa questão de parar de frequentar a igreja, eu fui me esfriando, e aí a gente saiu da igreja. Mas por quê? Porque mais uma vez eu queria destruir minha família. Nós abrimos a empresa em 2013, e de 2013 até o final de 2014 nós ficamos fora da igreja, e eu mais uma vez, com todas as minhas vontades, meus desejos mundanos. Mas, Nath, mas você não tinha aceitado Jesus, você não tinha batizado e tudo mais. Então, vou explicar pra vocês um pouquinho lá na frente sobre isso. E aí, quando, de novo, eu tava a ponto de perder o meu casamento, a ponto de, mais uma vez, destruir a minha família, pela misericórdia de Deus, eu lembrei que existe um lugar chamado Moriá. Moriá. Gente, Moriá é um retiro de cura e libertação que fica num lugar chamado Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte. Eu ouvi muito falar sobre esse lugar, que lá, nossa, que lá é impactante. Eu já tinha feito encontro com Deus, não desvalido nada disso. Foram sensacionais, me mexeram muito comigo, mas ainda havia algo que eu precisava mudar, que eu não conseguia. Eu queria minha família, eu queria estar na presença de Deus, mas eu queria continuar fazendo as coisas do mundo. E eu queria mais uma vez, estava destruindo a minha família. E aí foi quando, em 2015, no final de 2014, né, voltando um pouquinho, tive uma experiência quando a gente mudou para um apartamento que a gente sonhava muito, mesmo que fosse aluguel, a gente queria muito morar lá. E aí a gente queria fazer um culto de gratidão. Gente, olha como é que é muito louco, né? Eu nem tava na igreja, eu tava desviada, vamos dizer. E aí eu falei, quero fazer um culto de gratidão. Aí uma funcionária me falou assim, eu vou então lá na sua casa, a gente faz, eu vou chamar uma amiga minha, a missionária Priscila. E aí eu falei, nossa, eu conheço, foi com a ministração dela que eu aceitei Jesus e tal. E aí fui. Ela foi lá na minha casa, e no dia que ela foi no meu apartamento, em 2014, para fazer esse culto de gratidão, Deus usou a vida dela muito, e ela falou a mesma palavra que ela falou aquele dia no meu apartamento, foi a mesma palavra de quando eu aceitei Jesus. A mesma palavra, sem ela saber de nada. Ela usou a palavra que tá lá em Marcos 10:46, que era o cego de Jericó. E quando ela falou Marcos 10:46, eu já comecei a chorar. E aí Deus usou para falar assim claramente o que estava acontecendo comigo, como é que estava a minha vida. E naquele momento eu falei, eu preciso voltar para os pés do Senhor. E foi quando eu comecei a retomar a minha jornada dentro da igreja.
Mas mesmo assim faltava algo, eu não conseguia me firmar, eu não conseguia me fortalecer, eu não conseguia estar na presença de Deus 100%, eu não conseguia parar de sentir vontade de pecar. E aí, quando foi em 2015, que eu já tava perdendo toda a minha família, já tava destruindo tudo, e eu fui pro Moriá, e eu me lembro até hoje meu esposo no aeroporto falando assim, é sua última chance. Ou você volta diferente, ou você volta transformada, ou não tem mais como. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas pessoas não desistiram de mim. Eu tenho a Claudinha, que é a minha melhor amiga, que, nossa, só ela sabe quanto ela sofreu comigo, quantas porta na cara que eu dei pra ela quando ela me chamava pra igreja, e eu ficava muito nervosa. A minha mãe, a pastora Tânia, que é a minha mãe espiritual até hoje, que me conhece pelo respirar, assim, a missionária Priscila, a pastora Adriana, mas primeiramente Jesus. Ele não desistiu de mim. Ele me livrou de muitas coisas durante essa minha vida de pecado, de promiscuidade. Mas tem um cara, e o nome dele é Laerte. E a minha vida, enquanto eu estiver viva, vai ser para honrar a vida desse homem que obedeceu a Deus e que mesmo tão ferido, ele escolheu me amar. Ele decidiu me perdoar. E decidiu construir uma família comigo. E eu me lembro quando ele olhou e falou assim, olha, volta diferente. E eu cheguei naquele lugar e eu falei, Deus, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas faz alguma coisa, porque eu preciso mudar. E aí quando eu cheguei lá, eu realmente fui quebrada. E naquele lugar, eu aprendi a perdoar o meu pai. Eu aprendi que eu não conseguia ter um relacionamento com Deus porque eu não tinha um relacionamento com o meu pai. E eu me lembro da primeira ministração, quando começou a falar de paternidade. Eu realmente não conseguia ver Deus como meu pai. Como que eu vou chamar alguém de pai se o pai que eu tenho me machucou tanto? E aí, gente, doeu tanto. Por isso que eu falo tanto de perdão pra vocês. Eu me lembro que a dor, quando começou a ministrar e falar libera perdão, foi tanta que eu fui pra parede, bater cabeça na parede. E os intercessores me segurando, porque eu não queria mais sentir a dor que eu tava sentindo na minha alma. Doía tanto. Mas naquele momento eu falei que eu não ia sair dali do jeito que eu cheguei. E aí eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E eu perdoei o meu pai. Eu liberei o perdão pra ele. Por tudo. Pelo abandono, pela rejeição, pelas traições. Porque quando ele traiu minha mãe, ele não traiu só minha mãe, ele traiu a mim, traiu meu irmão. E aí Deus foi me quebrando, ele foi me desfazendo ali. E na ministração de libertação, quando eu aprendi o que era raiz de iniquidade, que eu vi o que tinha na vida do meu avô, que estava na vida do meu pai, estava vindo sobre a minha vida. As maldições hereditárias estavam todas sobre mim. E naquele momento, na hora de ministrar sobre mim, eu caí totalmente possessa. E eu ouvia claramente Satanás falando no meu ouvido e pegando no meu pescoço, e eu levitava. Não fiquei assustada, gente. Tudo isso é pra glória de Deus, sabe? Hoje eu não tenho vergonha, hoje eu não tenho medo de falar disso, porque a vergonha é do diabo, porque ele já perdeu. E eu ouvi ele falando, daqui você não sai. Eu vou te matar aqui, porque eu já tentei te matar várias vezes. Eu tentei te matar quando você nasceu e você não morreu. Então daqui você não sai. E eu fui ficando roxa, e mais veio os intercessores, e na hora ele saiu, na hora ele foi embora. Naquele momento, morreu uma Natiele. E nasceu a Natiele que Deus realmente projetou. Teve um ato profético da gente enterrar ali a velha pessoa. E ali eu enterrei. E realmente, gente, eu enterrei uma pessoa lá. E saí de lá totalmente transformada para glória de Deus. Para glória de Deus. Eu não sentia mais vontade nenhuma de pecar. Sabe que eu não conseguia olhar para as coisas do mundo. Nada disso foi automático, não, gente. Doeu.
Foi um processo, Deus me fez pó de novo. E de lá eu saí exatamente aquilo que Deus falou assim, é agora, tá vendo? É essa mulher aí, ó, que eu criei lá em 1985. Eu te fiz assim. Só que durante esses 30 anos, filha, você passou por uma história. Você foi rejeitada, você foi abandonada, você passou por tantas coisas e tudo que você passou te moldou. Foi criando buracos, foi criando feridas. E você perdeu a identidade de filha. Eu tinha perdido a minha identidade. E por que eu falei com vocês que quando eu ia falar do meu pai, vocês iam entender o porquê que eu queria viver uma vida louca, porquê que eu queria homens, porquê que eu queria uma vida promíscua. Talvez você tenha essa mesma situação. Quando o meu pai, eu entendi isso ao longo desses anos, quando o meu pai foi embora, eu não culpo, gente, eu não tô aqui falando pra acusar o meu pai, eu sou apaixonada pelo meu pai, eu honro o meu pai, eu amo a minha mãe. Eu sou o que sou hoje por causa deles, eles me ensinaram muita coisa. Eu honro a minha família, eu honro meu marido. E eles deram o melhor deles, porque eles também são pessoas que foram feridas. Você precisa entender isso e perdoar os seus pais, porque se eles te feriram, eles também foram feridos. Você precisa ter compaixão e parar de culpar. Mas eu entendi, naquele momento, que tudo que eu vivi na minha juventude foi porque ficou um buraco, um vazio de rejeição, uma falta de um pai, de um carinho, de um toque de homem, de um elogio de um pai. E aí eu vivi a minha vida inteira procurando isso em vários homens, vivendo uma vida totalmente promíscua, uma vida de pecado, uma mulher totalmente sensual, que por onde passava as pessoas mexiam, que, sabe, já saía realmente pra sensualizar. Eu era essa mulher. Eu não tenho vergonha de falar. Eu era essa mulher. Mas eu entendi que tudo isso foi porque eu vivi uma infância, uma adolescência de certas situações. E que a partir do momento que eu decidi perdoar, que eu decidi deixar o Senhor me curar, e que eu passei por um processo de libertação, e que eu passei a deixar o Senhor fazer realmente eu olhar para Deus como um pai, olhar para Ele e Ele falar para mim, antes que eu te formasse eu já te conhecia. Quando eu descobri quem eu era, filha amada de Deus, o propósito para o qual eu fui criada, eu passei a ser liberta, a ter outra vida. E aí, Nath, aí, como é que foi quando voltou? Mil maravilhas, voltou perfeita, maravilhosa, enfim. Eu tinha deixado uma família machucada aqui. Eu tinha deixado um marido machucado. E quando eu voltei, eu realmente voltei totalmente transformada, disposta a resgatar e restaurar minha família. E de 2015 pra cá, essa tem sido a minha missão. Honrar o meu marido, transformar minha família, restaurar minha família, trazer o céu pra dentro da minha casa. E aí, beleza, acabou? Não acabou. Nossa, nunca acaba? Então, não. De 2015 a 2020, eu vivi 5 anos debaixo de um peso de culpa. Porque todo pecado gera consequência. E algumas coisas aconteciam na minha vida profissional, na minha vida financeira, no meu casamento, na minha casa. E tudo que acontecia de errado, por mais que não tivesse nada a ver com a história, se acontecia de errado, eu ouvi uma voz que falava assim, a culpa é sua. Se você não tivesse errado lá atrás, você não estaria vivendo isso hoje. Isso me consumiu durante muitos anos. Gente, muitos anos. Eu voltei pra igreja, né? Me firmei na igreja e fui aprendendo, fui sendo cuidada por várias pessoas. Sempre procurei ajuda, sempre quis estar perto de pessoas que pudessem me ajudar. Mas eu não conseguia me sentir digna de ter uma família, eu não conseguia me sentir digna da minha empresa prosperar, eu não conseguia me sentir digna de ter um carro, nada disso, gente. Eu não sentia que eu tinha, merecimento das coisas. Eu não achava que eu não podia nem passar férias. Mas acho que você não descobriu a sua identidade, descobri que era filha de Deus. Mas era um conflito tão grande dentro de mim, porque eu não conseguia entender
que Jesus tinha me perdoado, que eu precisava me perdoar. E eu vivi durante 5 anos debaixo de culpa. Porque, como eu falei com vocês, o meu casamento, ele ainda é um processo de restauração. Deus ainda está fazendo muitas coisas. Se eu falar de 0 a 10, nossa, Deus já fez 1000 coisas, 1000. Mas sempre, gente, foram praticamente 10 anos de muitos problemas, de muitas feridas. E claro que quando vinha alguma coisa, existiam discussões, existiam brigas, jogar na cara. E aí cada vez que acontecia qualquer coisa, Satanás falava: a culpa é sua. E a maior experiência que eu tive com o inferno foi o ano passado, quando a gente fez o Chá das Amigas. E aí Deus me deu a honra e pela misericórdia, ministrar na igreja para as mulheres. E naquele dia, um dia antes, eu estava dentro do carro e eu ouvi gritos e gritos: você não merece, você é promíscua, você é pecadora. Quem é você para pegar um microfone e ir para aquele púlpito falar para aquelas mulheres? Sua suja. E me xingava, mas assim, me xingava mesmo. E eu lembro que eu tava dirigindo e eu dei uma freada e o carro de trás quase bateu e eu encostei o carro e parei. Eu comecei a chorar: Deus, eu não vou mais falar, eu não quero mais. Senhor, eu aceito o Senhor ter me curado, ter libertado. Eu amo isso, eu amo o Senhor, mas não me fala para falar para outras pessoas. Eu não quero esse chamado. Eu não sou digna de ir lá na frente. Quem sou eu para falar para outras pessoas, Pai? Quem sou eu para ir lá? Olha quem eu era, olha o que eu fiz. Só acho mesmo? Quem sou eu? Eu falava desse jeito, porque era isso que eu ouvia todos os dias. Todo dia. E mesmo assim eu fui, porque eu sou obediente, né? E aí eu fui, e pra glória de Deus foi uma bênção. E de novembro até março eu continuei numa prisão. Gente, era algo assim, praticamente uma depressão. Era algo que sufocava, era algo que me matava. Quando foi em março, um final de semana antes da pandemia, eu peguei um avião, fui parar lá no Moriá de novo. Eu falei: se foi lá que o Senhor me curou, me libertou, é lá que o Senhor vai fazer alguma coisa comigo, porque eu não aguento mais. Aí volta eu pro Moriá. E aí, mais uma vez, o Senhor ministrou muito ao meu coração. E teve várias ministrações que mexeram comigo, que realmente mudaram a minha estrutura, mas teve uma que mudou a minha vida. Quando teve uma dinâmica de pegar o braço da pessoa que tá do seu lado e falou assim: feche os seus olhos e dá a mão para essa pessoa que tá do seu lado. Essa pessoa que tá do seu lado é Jesus. E você vai andar, porque Jesus está te guiando. Adivinha? Eu travei. Eu não saí do lugar. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia deixar Jesus guiar minha vida, depois de tudo que eu já tinha passado. Porque eu fui entender que desde quando eu nasci, que eu fui pro Maltim, que eu tive que ficar sozinha no Maltim, eu tive que sobreviver sozinha. Quando eu vi a minha mãe criando uma família sozinha, eu me virando sozinha, sabe? O fato de eu ter que fazer tudo pela minha força. E eu achar que eu tinha que mudar a história da minha família pela minha força, que eu tinha que mudar a minha vida pela minha força, tudo pela minha força, tudo pelo meu fazer. E naquele momento caiu a ficha de que eu não deixava Jesus, de fato, controlar a minha vida, guiar, me levar para onde Ele queria. Eu não deixava. E aí, graças a Deus, pessoas naquele lugar foram usadas. Porque naquele momento eu senti uma mão nas minhas costas e falando assim: eu tiro todo o fardo, eu tiro toda a culpa, porque eu fui lá na cruz para carregar a sua culpa. Eu te perdoei. Quem é você para não se perdoar? Eu te chamei para um propósito muito maior. E Deus foi falando para mim tudo que Ele iria fazer através da minha vida. E no último dia do Moriá, dia 16 de março, na última ministração, Deus falou bem assim: eu quero o seu Instagram. Aí eu falei assim: Deus, mas eu não faço nada demais no meu Instagram. Aí ele falou assim: mas eu quero o seu Instagram. Eu falei: amém. Fui lá na mesma hora: gente, a partir de hoje eu estou offline.
e saí do Instagram. Eu fiquei 15 dias sem Instagram. Quando fui dar uma carona pra missionária Priscila, não tem? Amiga, você tá onde? Passa e me pega. Então, aqueles encontros que Deus prepara. E dentro do carro, Deus usou ela mais uma vez e falou assim: filha, Deus tem um chamado pra você. E existem mulheres que estão morrendo porque você ainda não chegou até elas. Porque tudo que você viveu até hoje não foi à toa. Tudo que você viveu até hoje foi para você levar isso para outras mulheres, restaurar em outras mulheres, porque Ele fez na tua vida, Ele vai fazer em outras vidas. Mas você precisa abrir a sua boca. E Ele te deu uma ferramenta. E o nome dela é Instagram. Eu falei, meu pai, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso. O que eu vou fazer naquele lugar? Não interessa. Vai lá e fala, abre a boca. E aí foi quando eu comecei a fazer as lives. Nath, a culpa. Que culpa? Aquela mulher lá, não sei quem é, amor. Eu sou filha amada de Deus, eu sou curada, eu sou liberta. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher virtuosa. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Aquela mulher morreu há muito tempo. Satanás não tem poder sobre mim, porque Jesus já me perdoou. Eu já sou perdoada. Eu já me perdoei. Eu não preciso carregar esse fardo. A minha identidade é em Cristo, não é o que eu fiz. Ah, Nath, mas isso é vergonhoso que você fez. Sim, mas o Senhor me falou que Ele me permitiu tudo para que a glória dele se manifestasse, para que a minha história fosse falada no dia 24 de novembro para um monte de gente que está aqui nessa live, para várias mulheres que eu tenho hoje no grupo, para várias pessoas que têm chegado até mim pedindo socorro. E às vezes eu acho, Deus, o que eu vou falar para elas? Eu falo assim, filha, só fala o que eu fiz na sua vida. Olha de onde eu te tirei. E quando eu comecei com as lives, Deus me deu um nome chamado Restauradas. E aí nasceu um projeto, um ministério, eu não sei o que é, chamado Restauradas. E a gente foi fazendo alguns jejuns no Instagram. E aí virou um grupo de WhatsApp. Hoje é um grupo de WhatsApp. Já virou um devocional. Nath, o que vai ser isso? Gente, eu não sei. Se Deus vai fazer uma conferência, se Ele vai fazer um congresso, se Ele... Não sei. Um curso, eu não sei. Eu sei que Deus me chamou para ajudar mulheres a restaurarem corpo, alma e espírito. Sabe por quê, gente? Por que eu estava na igreja e não consegui me firmar na igreja? Porque eu já tinha aceitado Jesus. O meu espírito era religado ao Senhor. Mas a minha alma estava totalmente ferida. De uma rejeição, de abandono, de traumas, de situações que eu tinha vivido lá atrás. Então deixa eu falar uma coisa. Estar dentro de uma igreja, levantar a mão para o Senhor é muito importante. Mas enquanto você não tiver a sua alma curada, você não vai ter uma vida abundante, uma vida plena. Você não vai saber quem você é, você não vai saber o que o Senhor fez por você, você não vai saber o que o Senhor te fez para ser. Porque quando você tem a alma ferida, você só olha para aquela ferida e você acha que você é aquela pessoa rejeitada, que você é aquela pessoa abandonada, que você é aquela pessoa burra, sabe? A ferida que define a sua identidade. Então, por isso que eu quero dizer para você, não julgue pessoas quando elas caem, quando elas pecam, quando elas desistem. Não é porque elas não querem. É porque elas estão tão feridas. Eu acho que a gente só precisava parar de julgar o outro e saber que cada um carrega uma história. Cada um teve um pai, uma mãe, cada um teve uma história, cada um teve seu trauma. A gente precisa ter compaixão e olhar para aquela pessoa e falar assim, qual foi a ferida que está dentro dela que gerou esse comportamento nela? Eu fui tão julgada, eu fui tão xingada por pessoas. E hoje algumas olham para mim e me respeitam. Gente, quando o meu marido veio pra mim e falou assim, você é uma mulher de Deus, eu não precisei de mais nada. Porque eu só queria que as pessoas olhassem pra mim e vissem Jesus.
não para minha glória, porque toda a glória é dele, mas para saber, ei, ela não é mais aquela mulher. Ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi curada. Eu quero que você entenda que se você não abrir o seu coração e falar assim, Jesus, cura, vai doer, gente, mudar dói. As pessoas não vão acreditar, as pessoas vão rir, as pessoas vão virar as costas, as pessoas vão jogar na cara, tudo isso vai acontecer. Mas eu quero que você saiba que Deus não desiste de você. Você nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito. E hoje eu tô começando a viver. Eu estou começando a viver o propósito que Deus me deu. Fazer lives, fazer jejum, criar grupo do WhatsApp. É obediência. É a estratégia que Deus tem me dado para alcançar pessoas, para alcançar mulheres. E eu quero que você saiba que você tem esse propósito. Que a história que você viveu não é para você morrer. Que a história que você viveu não é porque você era, nossa, eu sou a pior das piores. Não. Tudo que você viveu, a sua dor, é para curar a dor de alguém. Deixa Deus cuidar da sua vida. Abra o seu coração para Deus mudar a sua história. Deus me tirou de uma vida de tantos pecados, que assim, quem olhava, eu não sei se a Claudinha tá aqui, mas ela sabe quem eu era, e assim, era impossível, gente. Sabe aquela pessoa que fala assim, não tem jeito? Essa era eu. Essa era eu. Quem olhava, falava, não tem mais jeito. Mas teve jeito pra mim. Teve jeito pra mim. Eu quero dizer que tem jeito pra você, tem jeito pra sua família, tem jeito pro seu marido. Não desista de você. Não desista. Porque tudo que eu faço hoje é pra glória dele. E graças a Deus, o Senhor tem restaurado em tudo. Na vida material, na vida sentimental, na vida emocional. Lá você vive lutas, acho que pelo menos umas 10 batalhas por dia, assim. Mas saber que hoje eu tô no centro da vontade dele. Cada depoimento que eu recebo, cada pedido de ajuda, e cada vez falo assim, nossa, Nath, suas palavras foram direto no meu coração. Eu falo assim, Deus, eu sei que é o Senhor, porque não sou eu. E eu olho e falo, Deus, obrigada, porque... Gente, era impossível, sabe? Então eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus, porque Ele nunca desistiu de mim e que desde quando eu nasci Ele tinha um propósito. E foi assim que nasceu o projeto Restauradas. E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, não sou eu. E eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho as minhas lindas aqui, minhas restauradas que estão aqui. Hoje eu já posso ajudar algumas mulheres. Agradeço a Deus e honro todos os dias a vida do meu marido. Ele é um homem de Deus, um homem de valor, um homem que me ama, que me honra e que nunca desistiu de mim. Nunca, nunca, nunca. E a minha vida é para honrar o Senhor. Gente, meu marido acabou de entrar. Amor, você daqui, acabei de falar de você. Laerte, eu quero dizer que eu te amo, que eu te honro, que você é o homem de Deus para mim, que você é um presente de Deus, que eu amo você, que a nossa família é do Senhor. Obrigada por tudo, por tudo. Eu te honro, eu te respeito, eu te amo para sempre, para sempre. Que Deus guarde a nossa casa. Gente, a minha família é o meu maior presente. A minha família é meu maior ministério. É meu maior patrimônio. Eu vivo para cuidar da minha família. Eu vivo
para cada dia ser uma mulher virtuosa. Eu vivo para trazer o céu para minha casa, para honrar o Senhor todos os dias, porque eu sei de onde Ele me tirou e eu sei para onde Ele vai me levar, que é lá, ó, lá pro céu, porque um dia eu vou chegar e vou falar: Jesus, obrigada, obrigada. Eu vou chegar lá em cima, mas eu vou abraçar tanto Ele. Eu já abracei muito aqui. Eu vou abraçar muito. E é esse Deus que eu quero te apresentar hoje. É esse Deus que mudou a minha vida. Que pode mudar a sua vida também. Amém?